Salmo 104, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 104 para a gente começar o nosso culto dessa noite. Vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 10, até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 104, verso 1. Bendiga minha alma, ó Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram. Com a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Nesse salmo, o salmista exalta um Deus que é um Deus criador sobre todas as coisas, um Deus que cria e tem domínio sobre a criação e também mantém a criação sob o seu domínio e providência. Convido aqueles que se sentirem à vontade para proferir palavras de louvor a Deus, reconhecendo que Deus é um Deus criador e tem domínio sobre aquilo que Ele criou. Ao final, faço uma oração. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus criador, Pai. Reconhecemos que somos criados por Ti, somos criaturas Tua. Queremos reconhecer aqui que somos pecadores, precisamos de Jesus, Pai, para nos salvar. Obrigado porque mesmo sendo um Deus criador, que domina sobre a criação, controla os ventos, os mares, o Senhor é um Deus que se relaciona de maneira pessoal conosco, Pai. Nós agradecemos por esse relacionamento pessoal que o Senhor tem conosco. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar o preço de uma dívida que a gente jamais seria capaz de pagar, ó Deus. Obrigado porque podemos aqui, por mais um domingo, nos achegarmos à sua casa, para ouvirmos a sua palavra, Pai, e prestarmos culto somente ao Senhor, Pai. Nos dirija essa noite e nos abençoa nesse momento de culto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, como igreja. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Vamos ficar de pé, louvar o Senhor, exaltar o nome santo do nosso Senhor, que é maravilhoso, que é conselheiro, é Pai da eternidade. Vamos exaltar o nosso Senhor, cantarmos juntos. Salvador maravilhoso. Salvador maravilhoso, Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar.
Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, é o Deus encarnado que se fez homem para nos salvar. Vamos cantar a Jesus Cristo, Ele é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença.
todas as coisas, os céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Amém.
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Senhor. Tu és digno de receber todo louvor, adoração. Recebe, Pai, os louvores que queremos dar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, seja conosco nessa noite. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Boa noite. Vamos ler o texto, Jeremias capítulo 23, do 1 a 8. Jeremias 23, do 1 a 8, diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver dispersado e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Amém. Até 10 anos, as crianças aqui na frente, por gentileza. E o pastor Davi também, pregador da noite, para que a gente possa orar por eles e pelas crianças. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra que foi aqui aberta e lida. Pedimos que o Senhor nos fale por meio dela. Peço nesse sentido que o Senhor abençoe o pastor Davi, para que ele possa trazer com fidelidade aquilo que o Senhor já falou ao coração dele, para a sua igreja. Pedimos também de igual maneira pelas crianças, que elas possam aprender um pouco mais sobre Ti, sobre a sua palavra, e no tempo devido elas frutifiquem no Senhor. Pai, louvamos por esse momento de culto, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graças e paz, bem-vindos. Vamos dar sequência à exposição de Jeremias. Esses dias, indo de manhã levar a Clara para a escola, não sei se na ida ou na volta, nós conversávamos sobre esses livros de detetive, né? Como um bom escritor, uma boa escritora vai contando detalhes que a gente não percebe, mas que no final eles se encaixam e a gente fica: caramba, estava lá o tempo todo e eu não tinha visto, né? Isso se parece também com costurar, né? Fazer crochê, né? Tem um fio único que vai sendo traçado e ele vai fazendo pedaços e de repente aquilo se transforma num vestido, numa roupa. Essa roupa, assim como uma boa história, elas têm um fio condutor.
elas têm uma trilha única, que faz com que as coisas encaixem e nos surpreendam. E a história da Bíblia tem o seu fio condutor, né? Ali em Lucas, capítulo 24, versículo 27, depois de Jesus estar ressuscitado, ele caminha, né, com 2 discípulos, provavelmente um casal, no caminho de Emaús. E o texto diz, Lucas 24, 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus, então, parte o pão, eles o reconhecem como o Salvador ressurreto, e eles voltam correndo, e Jesus aparece para os discípulos, lá no mesmo capítulo, versículos 44 em diante. Jesus vai encontrar os discípulos. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, e vocês são testemunhas destas coisas. Então Jesus aparece para os seus discípulos e fala, essa era a história o tempo todo. Era a meu respeito, que os profetas, que a lei, que os salmos profetizaram. Vocês compreenderam isso? E os discípulos compreenderam. Eles redigiram o Novo Testamento. E o Novo Testamento é como se fosse um comentário do Antigo Testamento. Se você pegar, por exemplo, Mateus, em todos os capítulos existe pelo menos uma remissão ao Antigo Testamento. Nós estudamos Hebreus. Hebreus é como um sermão pregado, tendo como resumo desse sermão o Salmo 110. O primeiro sermão pregado ali por Pedro mostrava Joel 2, Salmo 16 e o Salmo 110 como profecias da ressurreição de Jesus. Os discípulos compreenderam qual era a narrativa completa das Escrituras, para que a Bíblia servia. Paulo afirma isso categoricamente lá em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. O que é que Paulo pregava? Antes de tudo, entreguei a vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. O fio condutor das Escrituras é a glória de Deus revelada no seu Filho, que faz com que nós possamos nos reconciliar com Deus. Essa é a história única da Bíblia. Não precisa de mais exemplos. A Bíblia é cheia dessas conexões, dessas interconexões, mostrando que tem um fio condutor. Isso a gente chama na teologia de teologia da natureza composicional. Vou explicar. Isso significa que a Bíblia não é um amontoado aleatório de 66 livros, que não se conectam. Existe uma composição única nas Escrituras. Todas as Escrituras contam a respeito da mesma história. Tem esse propósito que é específico de revelar a glória de Deus por intermédio de Jesus, que nos reconcilia com o Pai. E se você conseguir compreender isso, a sua leitura bíblica vai ter um salto de qualidade e de beleza. Sabe aqueles pedaços que a gente trava quando está começando a leitura anual, né? Que chega nas genealogias, não, isso é chato. Se a gente compreende, e um outro dos fios condutores que tem aqui nesse texto é a ideia de um remanescente, que Deus sempre puxa para si um povo, se a gente compreender isso, a nossa leitura das Escrituras tem um salto. Jeremias tem, nesse texto, explicitamente essa ideia de um fio condutor. Ele vai falar de um renovo. Ele vai falar de um bom pastor, que substitui maus pastores. Jeremias já vem tratando essa ideia de pastores bons e pastores ruins. Jeremias 3:15
a uma promessa de Deus. Vocês, filhos rebeldes, voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu que sou o esposo de vocês, versículo 14, eu os tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e os levarei a Sião. Versículo 15, darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Então Deus está prometendo para aquele povo que ia ser exilado, que eles iam ser reagrupados e que eles seriam pastoreados por bons pastores. O contraste vem, por exemplo, lá no versículo 10, 21. Maus pastores. Porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Jeremias está fazendo esse contraste entre maus pastores e a promessa de Deus de pastores bons. 12, 10 a 11 diz assim: muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram meu campo, fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação, e no seu abandono ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. E Deus chama Jeremias para ser uma espécie de um pastor profeta, dizendo, olha, voltem para Deus, se arrependam, tentando agrupar um rebanho rebelde. No capítulo 17, versículo 16, esse profeta pastor diz o seguinte: mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição, tu sabes. Eu obedeci o teu chamado. Eu estou tentando pastorear essas pessoas. Eu digo para elas, fujam dessa cidade se vocês quiserem preservar a vida de vocês. Eu não queria as aflições, a gente vê Jeremias lutando o tempo todo, Eu não queria essas aflições, mas o final do versículo diz, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Eu falo o que o Senhor me mandou falar. Um pastor profeta, Jeremias. E Deus avalia o bom pastor e o mau pastor pela característica de dispersar as ovelhas ou de agrupá-las, de cuidar delas. Ao invés de reunir as ovelhas, os maus pastores estavam dispersando as ovelhas. E essa é a primeira ideia do sermão, que os maus pastores dispersam ovelhas. Versículo 1 e o comecinho do 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas. Essa ideia de pastor está espalhada pela Bíblia. Poderia dizer que ela também é um fio condutor de como Deus se relaciona com o seu povo. A ideia está espalhada na Bíblia e estava espalhada também na própria nação de Israel. Aquelas colinas eram coalhadas, com pastores cuidando de ovelhas, que forneciam comida, que forneciam lã para se vestir. E um bom pastor sabe que as ovelhas vivem melhor quando estão em rebanho. Sabe disso. Se você sabe um pouquinho de ovelha, você sabe que elas estão bem quando elas estão agrupadas. Um bom pastor sabe disso. Quando uma ovelha está só, ela não consegue se virar, ela não consegue ir atrás de comida e de bebida, especialmente em lugares áridos. Uma ovelha abandonada se torna presa de predadores e morre de fome e de sede. E aqui os pastores de Israel não estavam cuidando do rebanho. Eles eram negligentes, eles cuidavam de si mesmos. Lá em Ezequiel vai falar que eles comiam da gordura do rebanho. Eles se aproveitavam do rebanho. As ovelhas, então, eram um meio e não uma vocação. Esses pastores tinham Rolex e as ovelhas tinham relógio de ponto. Eles não cuidavam das ovelhas, eles se locupletavam delas, eles usavam aquelas ovelhas como espólio, algo para ser aproveitado. E essas ovelhas, quando são negligenciadas, elas se dispersam. E aqui é uma metáfora. O povo de Deus seria disperso. Eles estavam vivendo um tempo de negligência pastoral e de rebeldia, e eles seriam então espalhados
por todo o reino babilônico. É isso que ia acontecer. No Novo Testamento, na Palestina do primeiro século, havia uma multidão de refugiados, gente que tinha sido realocado para ali, gente que estava perdida. E o povo de Deus, no tempo de Jeremias, estava a ponto de se tornar esses peregrinos forçados, esses exilados, ovelhas dispersas. Uma outra figura que a Bíblia usa para maus pastores é lobo. Lobo em pele de cordeiro. A gente usa isso até como um ditado, né? Falando de gente falsa. Gente que não é o que aparenta ser. Gente perversa nesse sentido. São pastores que apenas parecem se importar, que não pagam o preço de andar com as suas ovelhas. Mas tem uma boa notícia aqui. Sempre quando há maus pastores, Deus intervém. Às vezes Ele permite que pessoas sofram maus pastores, mas Ele se incomoda com isso. Continuando ali no versículo 2, na parte B dele, né? Vocês dispersaram o meu povo, dispersaram as minhas ovelhas, as afugentaram, não cuidaram delas. Parte B, mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Isso me traz um consolo. Um consolo. Saber que Deus vai castigar maus pastores. Que Deus vai exercer juízo. Que Deus vai pesar a mão. Ontem eu conversava com um amigo, e ele falando que uma determinada seita que se diz evangélica tem um data center gigantesco, e essas pessoas ficam analisando as variações de ofertas dentro da igreja. E vamos supor lá, você fez um compromisso de doar não sei quantas semanas de oferta, um valor tal, e aí você para de doar. E aí isso vai para um determinado pastor, para ele ligar dizendo assim, olha, estava orando por você e o Espírito me revelou que você não está sendo fiel. Ou então, quando a pessoa é abençoada por Deus de alguma forma, consegue um emprego, começa a ofertar, isso gera um alarme. E dispara uma cascata de eventos. E vai parar novamente na mão de um bispo pastor, que vai falar, olha, você sabe que Deus tem abençoado você. E quanto mais você for generoso, mais Deus vai abençoar. Saber desse tipo de coisa faz a gente clamar que Deus puna maus pastores. E Deus vai fazer isso. Com medo de pecar, né? Assim, a minha esperança é que tenha um cantinho mais aquecido no inferno para esse tipo de gente, se eles não se arrependerem. É a minha esperança. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Está claro no texto. Deus vai julgar. Eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. E Deus vai intervir, não só punindo esses maus pastores, mas fazendo o movimento contrário. Aqueles pastores dispersaram as ovelhas, então Deus vai se apresentar agora como o Deus pastor, o Deus que reúne as ovelhas. Versículo 3. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras por onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Deus vai reunir as suas ovelhas dispersas que formarão ou que formam um remanescente. Essa ideia de remanescente, ela aparece aqui em Jeremias, nesse capítulo 2 vezes, no livro aparece 18 vezes. Então é um tema importante. A ideia é que Deus tem um povo seu no meio
um povo verdadeiro no meio de uma nação rebelde. Esse é um tema que é recorrente na palavra de Deus. Quando os filhos de Adão se desviam e a maldade ganha proporções gigantescas, Deus faz levantar um remanescente através da família de Noé. Quando os filhos de Noé, quando eles multiplicam a sua iniquidade, então Deus chama um homem, Abraão, para ter uma nação santa a partir dele. Deus está sempre procurando, dentro do conjunto de pessoas, aqueles que são fiéis a Ele. Ele está sempre buscando um remanescente. Essa é uma ideia que percorre todas as Escrituras. É interessante que essa promessa agora é para os filhos de Abraão, né? Os filhos de Adão, os filhos de Noé, os filhos de Abraão. Eles se rebelaram e foram dispersos, mas Deus os haveria de recolher, de reagrupar. Aquelas ovelhas que foram espalhadas seriam reagrupadas pela boa mão de Deus. E eles teriam líderes bons. E a gente sabe, né, que aparece Esdras, Neemias, que animam o povo para reconstruir os muros, para reconstruir Jerusalém. Essa promessa se cumpre num primeiro momento, ali 70 anos depois do exílio, quando eles voltam. Mas ela se cumpre de uma forma ainda mais bonita e ampla na pessoa de Jesus, que é o bom pastor. Então, esse Deus pastor traz agora uma nova liderança. Um pastor perfeito. Versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Davi é um rei, né? Sobre o reinado de Davi, aquela nação teve o seu auge, Davi e Salomão. Depois começa o declínio daquelas nações, a separação entre o reino do norte e o reino do sul. Mas Deus havia feito uma promessa, uma aliança davídica, que um descendente de Davi iria reinar e reinar para sempre no trono de Davi. E a gente está apontando agora para isso. Eu imagino que naquela conversa de Jesus com os discípulos de Emaús, talvez Jesus tenha falado sobre isso aqui. Sabe, a profecia do renovo justo de Jeremias? Isso falava sobre o Nazareno que foi morto e ressuscitou, caminhando com aqueles homens, explicando as Escrituras. Aqui há claramente uma menção, uma alusão a uma profecia messiânica. São poucas em Jeremias, e essa é uma delas e é cristalina. Ela é muito clara. Essa não tem muitas promessas, mas essa aqui é gloriosa, né? Maus pastores destroem e dispersam ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. A resposta final de Deus para maus pastores, para as ovelhas, né, é ofertar um pastor perfeito. Graças a Deus não é o Kelvin nem o Davi. Deus oferta um pastor perfeito, o seu próprio filho. Essa passagem, ela tem um paralelo em Ezequiel 34, que faz a profecia que Davi seria um pastor guerreiro. Jesus vai se apresentar, como eu falei hoje de manhã na ceia, né, como esse rei guerreiro. Mas ele vem na sua encarnação e na oferta como aquele que dá a vida pelas ovelhas. Essa ideia de que Jesus é o supremo pastor está espalhada no Novo Testamento em vários lugares, né? Quando Jesus olha para Jerusalém, ele chora e ele fala assim: olha, eu choro porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem um coração pastoral. Em João 10, ele se define como o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Em Mateus 26, 31, ele é apresentado como o pastor aflito.
1 Pedro 5,4 fala que ele é o supremo pastor das nossas almas. Hebreus 13:20, Jesus é o grande pastor das ovelhas. Talvez essa alusão a Jesus como o perfeito pastor fique mais claro na parábola das 100 ovelhas, né? daquela ovelha dispersa. Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás para buscar aquela ovelha perdida. E olha esse contraste, gente. Os maus pastores aqui em Jeremias estão dispersando as ovelhas. Jesus vai atrás para buscar uma ovelha. O supremo pastor. Jesus é revelado como aquele que busca a ovelha perdida, leva para casa e se alegra. Jesus se alegra em encontrar suas ovelhas. A resposta definitiva para ovelhas dispersas é um pastor líder, um renovo de justiça. Versículo 5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Apocalipse 19:11, que eu citei hoje na ceia, né? Estava fazendo conexões com o sermão e com a devocional feita pelo diácono Fernando. Diz assim, Apocalipse 19:11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e combate com justiça, renovo justo. Parece um paradoxo, né? Um pastor que guerreia, um pastor que faz uma guerra justa. Um Deus justo vai entregar justiça. Um pastor bom vai punir os lobos. Tenham esperança, meus irmãos. Se você foi ferido por maus pastores, saiba que Deus é juiz sobre isso. Deus vai operar nessa direção. E qual é o efeito de um renovo justo, de um pastor líder, de um Deus pastor? Qual é o impacto disso no rebanho? Os versículos 7 a 8 falam que o impacto disso é uma nova reputação, uma identidade atualizada. Né? Versículos 7 a 8. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas dirão, tão certo como vive o Senhor que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinham dispersado e habitarão na sua própria terra. Talvez uma das histórias mais impressionantes da Bíblia seja o êxodo do Egito, né? A saída do Egito. Tem filme, tem desenho, tem peça, né? Tem clássicos do cinema retratando ainda hoje, né, a relevância disso. Pensar num monte fumegando, pensar nas pragas, pensar no mar se abrindo, o Império Egípcio nunca mais foi o mesmo. Depois que Deus, com a sua forte mão, tirou seu povo de lá e puniu a dureza do coração de Faraó. Essa história, ela perde o brilho nessa profecia de Jeremias, dizendo, essa não é mais a identidade do povo. A identidade do povo agora é que Deus reuniu os que foram exilados para as terras do norte. Deus moveu, e a gente sabe disso, Deus moveu a burocracia daquele império para que o remanescente das ovelhas de Deus voltassem para a sua terra. A gente está falando de um milagre de proporções bíblicas, Deus dirigindo o destino dos impérios, porque Ele amava um remanescente que foi disperso por causa da sua rebeldia e dos maus pastores. Deus intervém, Ele oferta seu próprio filho para ser o nosso bom pastor. E isso muda a nossa identidade. Ser amado e encontrado por esse bom pastor. Talvez você tenha conhecido a Bíblia de trás para frente, né? Escutou no rádio falando sobre, né, cantando sobre Lázaro, sobre Zaqueu, né? E algumas músicas que falam sobre Jesus, e você creu.
Graças a Deus, porque você creu. Não é exatamente um problema não entender esse fio que narra todas as coisas. A salvação vem pela fé na obra maravilhosa de Jesus. Se você entendeu isso e entrou no seu coração, você é salvo. Mas é como começar um livro pelo final da história. Se a gente acha que a salvação é apenas pessoal, Jesus me salvou, nós ficamos com um fragmento da verdade. Esquecemos essa composição das Escrituras. Esquecemos dessas dimensões que são nacionais, que são congregacionais, que têm raízes na criação e lá na redenção última. Há uma composição literária sobre isso. Isso faz da leitura das Escrituras algo maravilhoso. A gente é ordenado a ler um livro. E a graça de Deus pode nos fazer enxergar que todo esse livro gira em torno da pessoa de Jesus se ofertando na cruz em nosso lugar. E esse livro ganha cores. Quando a gente enxerga, a gente consegue começar a entender a roupa da nossa salvação. A gente tem que se revestir de outras coisas. Mas de onde vem? Qual é a nossa identidade? Esse fio condutor, Jesus, ele vem de um remanescente que volta. Ele é a raiz de Davi, ele é um broto de Jessé. É importante conhecer essas coisas. Essa passagem nos lembra do texto lá de João 15, 1-8, da videira verdadeira. Jesus é esse renovo justo, essa videira verdadeira. Quem está conectado nele, quem foi enxertado nele, é cuidado pelo agricultor, pelo Pai, é podado, é protegido. Aqueles que estão desconectados da videira são lançados no fogo. E Deus vai, ao longo da história, encontrando e tecendo essa história, mostrando que Deus veio nos buscar como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Deus poda o mal e Deus restaura o bem. Deus poda o seu povo rebelde, Deus pune pastores perversos e Deus reúne as suas ovelhas e restaura o bem. É uma história muito ampla. Deus se relaciona assim com o mundo e conosco. Ele chama pessoas, ele chama um remanescente que ouve a sua voz, reconhece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E Deus continua chamando pessoas. Gente que se permite ser recolhida quando está perdida. Gente que se deixa buscar. E tudo está atrelado a permanecer conectado nesse fio condutor da história, que é Jesus Cristo. É o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Sem Ele, não há salvação. Devemos permanecer na videira. E permanecendo na videira, nós vamos dar muitos frutos. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso, que cuida da videira, cuida dos ramos. Obrigado porque o Senhor se incomoda quando as ovelhas são dispersas por maus pastores. Obrigado porque, para cuidar dessas ovelhas feridas, o Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para dar a vida por nós, porque o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Obrigado porque a Tua palavra foi escrita de uma maneira tão maravilhosa,
E na nossa limitação, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito para enxergar essas coisas. Assim como o Senhor, né, na pessoa de Jesus, revelou o que as Escrituras falavam sobre Ele mesmo para aqueles discípulos, nós pedimos que o Santo Espírito de Deus nos revele nas Escrituras, ao nos dedicarmos na leitura, a beleza dessa história. Nos faz admirar a Tua palavra e nos faz enxergar o Teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor, na nossa rebeldia, nos chama a voltar para o aprisco. E o Senhor mesmo nos busca nos ombros de Jesus. Recebe a nossa adoração, nos ajuda a descansar na Tua soberania, no Teu amor por nós. Oramos assim em nome de Jesus Cristo, o Supremo Pastor das nossas almas. Amém. Que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito da promessa, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, espalhado pela face da terra, até o dia glorioso da volta de Jesus. Vamos cantar o nosso amém. Amém, amém, amém. Lembrar vocês, né, que no próximo sábado